Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começou a quarta-feira, né? Data FIFA, a gente fica ali saudoso, né, de ver o Botafogo jogando, porém o Botafogo vai jogar e muito depois que a data FIFA acabar, né? Maratona de jogos ali, 17, 18 jogos num período de 2 meses, o que naturalmente dá uma média, né? Se fossem 20 jogos em 60 dias, daria uma média de um jogo a cada 3 dias. Então é quase isso. O Botafogo vai ter que mostrar a sua força, né, do seu elenco, principalmente para conseguir gerir. Claro, a nossa prioridade é Libertadores, mas antes disso a gente tem a final, né, as finais da Taça Rio, a gente vai ter Campeonato Brasileiro começando, a gente vai ter Copa do Brasil, tudo isso junto em um período, né, de 2 meses, como eu falei, até o finalzinho de maio, né? E com que técnico que o Botafogo vai, vou falar já disso, quem que é o favorito, né? Eu chequei essa informação, quem que é o plano A do Botafogo nesse momento. Será que é manter o Fábio Matias ou trazer um gringo, né? Já teve spoiler aí na thumb, né? Galera, vamos lá, vamos começar aqui falando justamente das finais da Taça Rio. O Botafogo tem um bom relacionamento com Boa Vista, então conseguiu, tá? A primeira coisa que o Botafogo queria era mudar as datas das finais da Taça Rio para justamente poder se dedicar 100% para sua estreia na Libertadores, né? As datas originais eram em 2 finais de semana, né? Que aliás acho que vão ser as finais também do Carioca, né? Flamengo e Nova Iguaçu. O Botafogo contou com a boa vontade do Boa Vista, os clubes têm um bom relacionamento, inclusive parece que o presidente do Boa Vista é botafoguense, então primeira vitória o Botafogo já teve, né, fora das 4 linhas, que é mudar as datas, né, a mudança das datas. Então, primeiro jogo, dia 27, que é na quarta-feira que vem, né, hoje é dia 20, então dia 27, primeiro jogo da Taça Rio, e depois no final de semana, como eu já tinha falado aqui ontem, né, 30 ou 31, depende do jogo, justamente entre Nova Iguaçu e Flamengo, né, depende da Ferj ele marcar. Mas a tendência é que o Botafogo jogue quarta e domingo, tá? Com o Boa Vista, 27 e 31, beleza? Desse modo, o Botafogo estreia dia 3 de abril, né? Com o Júnior Barranquilla. Já vou falar da tabela aí que já foi toda definida pela Conmebol. E aí tem uma semana, até um pouquinho mais, né? 8 dias até o jogo na outra quinta-feira, lá na Altitude de Quito, diante da LDU, beleza? O que o Botafogo ainda quer de boa vontade aí do Boa Vista, né? Pode ser até que role aí um din-din, né? Uma compensação. O Botafogo ainda deseja que esses 2 jogos da Taça Rio, das finais da Taça Rio, sejam no Newton Santos, tá? Então, eu acredito até que o Boa Vista possa topar isso também. Claro que tendo uma compensação financeira, a logística, hospedagem da equipe lá do Boa Vista aqui no Rio de Janeiro. Isso seria muito bom para o Botafogo para evitar esse deslocamento até Saquarema, né? A questão também do gramado, né? Então o Botafogo jogaria as 2 finais no tapetinho. Vamos aguardar. Precisa também, claro, que a Ferj concorde com tudo isso, mas acredito que o bom relacionamento que o Botafogo tem hoje, né, tanto com a Ferj como com Boa Vista, permita que isso aconteça, tá? O Botafogo muito preocupado com a logística, né? E como eu falei, 2 meses aí que vão começar, abril e maio, né? Fundamentais para o Botafogo, né? Para esse start aí, especialmente de Libertadores, beleza? Galera, o Luiz Segovia, né, que estava emprestado lá no Molenbeek, todo mundo sabe, ele teve um problema sério de ligamento no joelho, operou e está retornando ao Botafogo. Ele que vai ser uma opção aí para a zaga, né, para o novo treinador, pelo lado esquerdo, né? Hoje a gente só tem ali o Alexander Barbosa nessa posição. Pelo lado, né, zagueiro destro, a gente tem, além do próprio Lucas Alter, que vem atuando aí como titular, tem o Bastos e tem o Pablo, que está também em recuperação, né, de lesão. Então, o Luiz Segovia, equatoriano, jogador que teve algumas oportunidades no Botafogo, não aproveitou muito bem, mas agora, passado tudo isso, né, a experiência dele lá na Bélgica, a questão da lesão, recuperação, eu acredito que ele possa vir a ser um jogador importante. Ele que se destacou, para quem não lembra, lá no Independiente del Valle, né?
fez boas campanhas com a equipe do Independiente Del Valle e agora passa a ser uma peça importante, já que o Botafogo vai precisar muito disso, como eu acabei de falar, de elenco, né? Um elenco robusto para enfrentar essa maratona toda. Então, o Luiz Segovia aí já se despediu do Molenbeek e logo estará integrado ao grupo do Fogão. Quem também logo estará integrado, tá? Só falta fazer aqueles exames médicos e assinar o contrato, mas está tudo já foi inclusive anunciado, é o Oscar Romero, né? O Oscar Romero, jogador paraguaio, 31 anos, chegou nessa madrugada no Galeão, tá? Ali deu uma entrevista rápida, né? Para o GE, enfim, para os meios de comunicação que estavam lá no Galeão. Falou da grandeza do Botafogo, né, um dos grandes clubes do Brasil, e que está muito ansioso para conhecer os seus novos companheiros e também jogar a Libertadores, né? Foi perguntado sobre isso, claro, né, o grande assunto, jogar uma competição tão importante como a Libertadores pelo Fogão, né? E também foi perguntado sobre a questão de eventualmente poder enfrentar o seu irmão gêmeo, né, que joga no Corinthians. Aliás, uma dessas partidas agora de abril e maio já vai ser o jogo, confronto contra o Corinthians lá na Arena Itaquera, né? Então ele falou também disso, dessa possibilidade, né? Uma curiosidade, né? Irmãos gêmeos se enfrentando. Ele falou que até hoje isso nunca aconteceu, que eles sempre jogaram juntos, né? Quando puderam, né? Quando estiveram na mesma equipe, naturalmente, mas nunca se enfrentaram, e isso pode vir a acontecer, né? Um detalhe também importante que chamou atenção, tá? O GE disse, ao contrário do que vinha sendo falado e divulgado, tá? Que o contrato do Oscar Romero vai ser de 2 anos, tá? Até o final de 2025. A primeira informação que a gente tinha era um contrato só até o final de dezembro, o final de 24, perdão, podendo com a possibilidade de mais um ano ser estendido. Mas o GE disse que não, será até dezembro de 25. Então o Botafogo apostando aí, como eu disse, num jogador de 31 anos, e aí a gente já imagina, né, já projeta o jogador ali entre 31 e 33, acredito que estará ali no seu auge, né, da sua carreira, da sua forma física, enfim, da maturidade, né, da experiência, um jogador que já passou pelo São Lourenço, passou pelo Boca Juniors, né, passou por clubes lá do Paraguai e também com uma boa quantidade de jogos pela seleção paraguaia, né, o Oscar Romero. E ele vai ser muito importante, gente, porque o Eduardo, infelizmente, ele não consegue manter, né, um nível de atuação em todos os jogos, né? Talvez pela idade, não sei, a gente já tinha visto isso ano passado e volta a observar esse ano. O Eduardo já fez bons jogos, né? Até na nossa derrota ali, meio que acachapante, né, diante do Vasco, o Eduardo fez 2 golaços e teve uma ótima atuação naquele jogo, né? Já o jogo aí decisivo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, o Eduardo passou meio que batido, meio que ninguém viu ele em campo, né? Claro que era um jogo que tinha características diferentes, né? Um jogo muito pegado, um jogo de muita raça do Botafogo, mas então assim o Oscar Romero chega para, eu diria que disputar a vaga com o Eduardo, né? Ou não, quem sabe aí eles ficarem se revezando, né? O Botafogo precisava desse jogador, já que realmente o Eduardo parece não aguentar esse ritmo de partidas como vai ser agora, né? Então é isso, o Oscar Romero aí já está na área hoje, certamente pintará lá no Lonier para fazer todos esses trâmites aí que eu falei para vocês. Beleza, galera? Vamos lá, deixa eu dar um giro aqui para não esquecer nada. Vamos logo falar da tabela, antes de falar da tabela da Libertadores, a notícia é a seguinte: a CBF está cogitando a volta do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tá? Sub-23, tá? A competição Sub-23. Foi informação da Rádio Tatiaia, tá? E que seria permitida a escalação de até 3 atletas acima dessa idade. Então, a gente lembra que o Botafogo teve o projeto, logo que a SAF foi instalada, né, no Botafogo, há 2 anos atrás, teve o projeto do Botafogo B, né, que era dirigido pelo Lúcio Flávio, que hoje não está mais no clube, e acabou que o projeto, com o final das competições aí, Sub-23, o projeto também acabou sendo finalizado, né, mas pode ser aí que agora precise ser revitalizado. E
eu acho que o John Textor vê com bons olhos isso, né? Porque é uma forma também do Botafogo testar jogadores. A gente lembra que o caso até do Jefinho, né? O Jefinho, ele chega no Botafogo para ser do Botafogo B, e aí arrebenta, chega logo, né, catapultado ao profissional, e o resto, como eles dizem, é história, né? E aí chegou até o Lyon, enfim. Então, essa possibilidade aí da CBF retornar, tá? No caso do Campeonato Sub-23, sendo confirmado, essa competição substituiria, tá, o Sub-15, o Campeonato Brasileiro Sub-15, que estava previsto aí pela CBF de começar agora nesse mês de março, beleza? Vamos então agora à tabela da Libertadores. Botafogo estreia dia 3 de abril, todo mundo já está sabendo disso, uma quarta-feira, às 19 horas. Esse horário aqui, né, foi meio polêmico, mas não há nada que a gente possa fazer. Horário de saída de trabalho, né? O torcedor botafoguense vai ter que fazer uma mágica ali, já que a maioria dos jogos, né, vai ser nesse horário, né? Tanto para assistir em casa na televisão, como também no Newton Santos. Então já começa aí com esse horário complicado, 19 horas. E até o movimento Ninguém Ama Como a Gente, né, tem feito mosaicos maravilhosos, né? Já falei disso aqui no canal. Também falou assim, pô, a Libertadores não permite bandeira, não permite, enfim, uma série de coisas para fazer uma festa bonita, né? O mosaico, a Conmebol permite, né? Mas às 19 horas a gente imagina que os torcedores vão estar chegando no estádio e talvez fiquem alguns buracos na arquibancada, o que comprometeria, né? Comprometeria o sucesso aí do mosaico, mas eu tenho certeza que a galera vai chegar junto, vai dar um jeito para a gente continuar fazendo esses mosaicos maravilhosos que outros clubes aí precisam aprender com a gente, né? Mas enfim, vamos lá. Primeira rodada, 3/4, quarta-feira, 19 horas, Botafogo e Júnior Barranquilla. Quem não for ao Newton Santos vai poder acompanhar o jogo na ESPN e na Star Plus, beleza? Aí, como eu falei, né? Na quinta-feira seguinte, quer dizer, o Botafogo vai ter uma semana inteira, né, para se preparar para o grande jogo, né, talvez o mais difícil dessa primeira fase, a LDU lá em Quito, no Equador, né, na altitude. O jogo também 19 horas, né, quinta-feira, também transmissão da ESPN e da Star Plus, beleza? E no meio disso, gente, depois do jogo da LDU, melhor dizendo, tem um jogo no final de semana contra o Cruzeiro, estreia no Brasileirão, lá no Mineirão, né? Então, até a CBF tinha colocado ali provisoriamente como dia 13 a nossa estreia, acho que era no sábado, se não me engano. Provavelmente o jogo será no domingo, né? Porque senão não tem nem tempo hábil do Botafogo voltar de Quito. Jogo na quinta-noite e já está em campo no sábado, né? Então a gente acredita no bom senso aí da tabela do Brasileirão. Então vamos acreditar aí, Botafogo, Cruzeiro Botafogo no domingo seguinte, tá? Mas vamos lá, só para a gente entender aqui a maratona de jogos, né? A terceira rodada, o Botafogo joga novamente numa quarta, 19 horas, Newton Santos contra o Universitário do Peru, tá? Universitário do Peru, esse é o terceiro jogo do Fogão, fechando o que seria aí o primeiro turno, né? Do grupo D da Libertadores. Depois, dia 8 de maio, tá? Então tem um intervalo aí maior, né? Do dia 24 de abril até 8 de maio. Aí o Botafogo pega a LDU em casa, no Newton Santos, tá? E aí esse jogo é às 21h30. Por que é 21h30? Porque é o jogo da Globo, né? O único jogo que a Globo, GE, vão estar transmitindo, além também da própria ESPN e da Star Plus, né? Então esse jogo aí, naturalmente a Globo analisou e viu, pô, esse jogo é um jogo de grande interesse, Botafogo e LDU no Newton, beleza? Quinta e penúltima rodada da fase de grupos, né? 16 de maio, tá? Quinta-feira, jogo lá no Peru, Universitário recebendo o Botafogo. Esse jogo vai ser um jogo mais tarde, tá? Vai ser difícil acordar na sexta, né? 23 horas, tá? O jogo lá no Peru, Universitário Botafogo. Aquele estádio gigantesco lá, 80 mil pessoas. Inclusive, já foi, né, sede de final de Libertadores, né?
Mas vamos em frente. E fechando a sexta rodada, dia 28 de maio, né? Finalzinho de maio, antes da Copa América, como que era a Conmebol, né? O Júnior Barranquilla recebe o Botafogo lá na Colômbia, né? Em Barranquilla, aí sim 19 horas. E aí, atenção, esse jogo é numa terça-feira. Então o Botafogo vai jogar a maioria dos jogos na quarta, né? Faz esse jogo de quinta-feira aqui contra o Universitário e depois fecha num jogo numa terça-feira lá na Colômbia. Beleza, pessoal? Essa é a tabela da Libertadores. No meio disso tem clássico contra o Flamengo no Maracanã. Como eu falei, tem jogo contra o Corinthians em Itaquera, talvez duelo aí dos irmãos gêmeos, Romero. Enfim, mas a sorte do Botafogo, entre aspas, é que o Botafogo tem uma sequência de jogos. Posso até analisar isso melhor amanhã, tá? Em casa, tá? Então, pelo menos não tem tanto deslocamento, já que na Liberta o Botafogo vai viajar até a Colômbia, vai viajar até o Equador, né? E vai viajar até o Peru. Então, vai ter uma sequência de jogos em casa, tem o Juventude, que eu me lembro, Atlético Goianiense, partidas pelo Brasileirão que serão em casa. Então, menos mal, né? Galera, a gente tem que entrar agora no assunto treinador. Antes de entrar no assunto treinador, ontem um nome que foi ventilado, tá? Para coordenador, para diretor de futebol, enfim, executivo de futebol, para o lugar do André Mazzuco, que inclusive fez ontem uma postagem de agradecimento, mais um, né, despedida do Botafogo, foi do Juninho Pernambucano, tá? A gente lembra que o Juninho Pernambucano, ele hoje já faz parte da Eagle, né? Tem uma ligação, claro, muita gente vai lembrar com o Vasco, mas a ligação dele maior, até eu diria, com o próprio Lyon, né? Onde ele foi jogador e campeão 7 vezes seguidas lá no Lyon, né? Juninho, muito ídolo lá no Lyon. Então, um nome aí também que foi falado, foi ventilado. Eu acredito que o Juninho não fala inglês, mas fala fluentemente francês, né? Então isso também, claro que ajuda muito, considerando que tanto o Lyon como o Molenbeek falam francês, né? Então já seriam aí, né, da Eagle Holding, pelo menos, duas equipes aí do idioma francês. E então um nome que surgiu também ontem. A verdade é que o Botafogo está fazendo mistério, o Botafogo está blindando muito as notícias e fica difícil a gente saber, né? E o próprio Botafogo tá com alguns nomes na mesa, né? Que já foram falados aqui várias vezes, esses nomes, né? O Diego Serri, Alexandre Pássaro, agora também o Juninho Pernambucano sendo falado, né? Galera, vamos falar aqui do treinador, né? Botei na thumb, né? O Carlos Carvalhal, um nome que já tinha surgido desde a saída do Thiago Nunes, técnico português, 58 anos, nascido em Braga, né, em Portugal, e com trabalhos em muitas equipes pequenas, né, de Portugal. Ele começa a sua carreira em 98, então tem aí mais de 25 anos, né, como treinador de experiência, e ele é um cara que é muito tático, né, um teórico, né, tem livros lançados e que a gente pode dizer que ele é um guru, né, do próprio Bruno Lage, né, nosso ex-treinador. Um dos técnicos aí da nova geração portuguesa que tem no Carlos Carvalhal, né, um mentor, um guru, né. Eu acho que o nome dele, pelo que eu apurei, de fato, ganha muita força no Botafogo, né. Seria hoje, né, se a gente tivesse que dizer, seria o foco principal, né, o plano A do Botafogo. Muita gente achou, não, de repente não é, porque ele deu uma entrevista agora recente falando do interesse de alguns países, citou o Brasil, né, sem citar clubes, mas que ainda não era a proposta, né, dessas propostas que ele recebeu, ainda não era o que ele estava planejando. Então muita gente já meio que descartou ele ali, mas a gente imagina que ele esteja conversando com o Botafogo, da mesma forma que o Botafogo quer conhecer os candidatos, né, à vaga de treinador. Os treinadores também estão aos poucos se inteirando do que é o projeto do Botafogo, né? E aí a gente sabe que o Textor assumiu isso aí, né? Tem o apoio do scout do Botafogo, né? Vai ter certamente o apoio do Mikael Groningen agora, né?
que veio para Igor Holden. Então o Botafogo está ali, precisa ter pressa, né? O tempo é curto, a data FIFA já começou, né? O Brasil está lá na Inglaterra, né? com o Dorival aí se preparando para os amistosos que vai fazer. Então o Botafogo realmente precisa se apressar. Fábio Matias, existe possibilidade dele ficar? Eu diria que até existe, tá? Eu diria que até existe, mas caso o Botafogo não tenha sucesso em trazer alguns desses nomes aí, e hoje o Carlos Carvalhal volta a ser a bola da vez, tá? Vou até passar aqui, estou com o Fogão Net aqui aberto, e é uma informação não só minha, né? Outros canais também noticiaram isso ontem, checaram isso, o nome do português Carlos Carvalhal. Estava falando da carreira dele. Ele tem também passagem pela Inglaterra, mas pela segunda divisão da Inglaterra, né? Ficou 2 anos por lá, fez um bom trabalho. E tem alguns clubes que ele teve uma passagem mais rápida, né? Que acho que, pelo jeito, é daqueles portugueses, né? Que não leva desaforo para casa, né? No Olympiacos ele ficou, acho que 11 jogos só, no Al-Ahly menos ainda, né? No mundo árabe, mas tem também trabalhos aí mais longevos, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês o que disse aspas para Carlos Carvalhal. Penso com naturalidade que se não for antes, no início da temporada, estaremos trabalhando, não sei onde, mas estaremos. Desde que saí do Olympiacos, tenho tido muitas coisas para diversas latitudes, quer dizer, para vários países, né? Se não estamos trabalhando é porque entendemos que não era o melhor projeto e que também, se olhar, era melhor parar um pouco, né? E aí entra a parte do Brasil, tá? Ele cita aqui nominalmente os países que procuraram ele com interesse, né, em tê-lo como treinador: Arábia Saudita, seleções africanas, Brasil, Espanha, Inglaterra, aí no caso da Championship, né, que é a segunda divisão, né, não é a Premier League, para ser mais preciso. Então ele deu o nome aos bois ali. Tem surgido muita coisa, mas não foi aquilo ainda que nós nos enamoramos e queremos fazê-lo para que as coisas depois tenham sucesso, para ter a emoção de estar num clube em que nos querem e nós também sentiremos o que podemos alcançar algo de bom. Alguns técnicos espanhóis também foram descartados, tá, pelo Botafogo. Isso informação do Wellington Arruda, né? O Juan Lopetegui, ex-Porto, Real Madrid e Wolverhampton, ex-seleção espanhola, segundo o Arruda, tem um salário considerado fora dos padrões, né, muito elevado para os padrões brasileiros. E já o Quique Setien, ex-Barcelona e Vila Real, também foi um nome analisado pelo Botafogo, mas o perfil acabou não agradando. A gente vê nitidamente que o Textor quer um nome de impacto, que seria, acho que o Carlos Carvalhal se enquadraria nisso, né? Como eu disse aí, um teórico, né, da tática, né? E o Textor falou muito disso recentemente, em reconstruir o Botafogo Way, né? Um cara que pense muito em organização tática, né? Com menos chutões. Então, agora, é um cara, pelo que a gente sabe, de pulso firme, mas o que ele próprio falou, ele tem que entender o Botafogo, entender o projeto Botafogo e vir motivado. Não adianta vir como o Bruno Lage, que quando veio já tinha um prazo ali estabelecido de 6 meses, que acabou nem cumprindo, né? Então, que o Carlos Carvalhal venha, o pensamento do Textor, a gente sabe desde a época do Luiz Castro, um treinador que venha para um trabalho de longo prazo, tá? Para citar portugueses, né? Ontem teve uma declaração interessante do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, que ele falou que dificilmente sairá nos próximos 2 anos do Palmeiras, meio que para enterrar ali, que sempre surgem boatos, né, dele deixar o Palmeiras. Isso revela que ele está, obviamente, muito satisfeito, né? Tem um ótimo salário lá no Palmeiras e tem tido, claro, resultados que também colocam ele ali numa posição de, né, um dos principais treinadores que a equipe alviverde já teve, né? Então, e a gente se lembra que o próprio Abel Ferreira chega no Palmeiras como um técnico que não tinha o tamanho que ele tem hoje, né? Tinha feito alguns trabalhos, era um técnico promissor,
mas não era um técnico assim de muita grife, né? Hoje ele se tornou, claro, porque entregou resultado lá na equipe de São Paulo, né? Então, assim, o Carlos Carvalhal, ele tem que abraçar o projeto do Botafogo. A gente lembra que o Textor sempre bateu nessa tecla, tanto em relação aos jogadores, mas especialmente treinadores que ele trouxe nesse período, né? Que sejam técnicos que venham enamorados, como disse aí o Carvalhal, venha vibrando com o projeto do Botafogo, né? De construção do Botafogo, que já tá em andamento, mas também que envolve aí a construção também de um estilo de jogo do Botafogo Way, né? Então, hoje, dia 20 de março, faltando pouco aí para o Botafogo estrear na Libertadores, né? Cerca 2 semanas, né? Exatamente 2 semanas, sem ser a próxima quarta, a outra quarta-feira, nossa estreia. O Botafogo segue sem um nome definido. Hoje o Carlos Carvalhal é realmente a preferência, né? A bola da vez, mas é evidente que as negociações não são simples, as conversas estão acontecendo, e se tudo correr bem, né, nesse sentido, que seja o melhor para o Botafogo, né, e que se o melhor for o Carvalhal, que esse nome aí seja definido até sexta-feira, pelo menos esse é o desejo do Botafogo, né, até sexta-feira, quando os jogadores retornam aos treinos, né, a gente já saiba quem vai ser o nosso comandante aí para um ano tão importante e com tantos jogos aí, né, nos próximos 2 meses, como eu falei. Beleza, pessoal? Deixe seu like, comenta aí embaixo a sua opinião, se o nome do Carvalhal realmente é um bom nome, se você ainda é time Fábio Matias, manutenção do Fábio Matias. É o que eu disse, o Fábio Matias pode até permanecer, mas caso realmente o Botafogo tente várias opções, né, o Textor, a princípio, ele quer realmente trazer, né, um novo Luiz Castro, digamos assim, né? Seja português ou não, como ele já disse, mas um cara que venha com ideias aí de futebol europeu, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!